Bom, pessoal, ah, a forma psíquica, né, a psicanálise que a gente tem já se cria o inferno, o abismo, o umbral, entre outras atmosferas boas e ruins, com toda a organização que a gente tem aqui, todas as matrizes que as pessoas têm, a forma de conectar diferentes dimensões e planetas. Essa dimensão aqui ela é mais organizada para fazer essa reformulação interligatória, a conectar diferentes matrizes, né, pessoas com diferentes origens, hoje na transição com telecomunicação, internet e tudo mais, essa tecnologia cada vez mais avançando. A medicina atualiza que muitos autistas estão vindo para cá. Muitos desses autistas têm diferentes partes da genialidade, em diferentes áreas distintas a aprimorar a educação. Aqui na parte da tecnologia que na qual estamos, na transição planetária, do espaço e do tempo de agora estão vindo para cá à tona e suas origens, suas linhas encarnatórias vêm de diferentes planetas e dimensões que na qual se encaixam todos aqui. A, a maestria criada pelos arquitetos desse planeta, os Anunnakis, e o maior desses arquitetos, Jesus Cristo, trouxe a Bíblia, os fundamentos básicos da própria arquitetagem que Nakor fez, ele não é daqui, então muitos desses são todos extraterrestres, de fato. Alguns outros já trabalharam aqui durante um tempo e nasceram aqui de fato, e aqui é a dimensão primária, onde todas as dimensões se conectam. Quando muitos têm condutas infantis, criminosos e tudo mais do cosmo afora, voltam para essa dimensão primária. Por isso a gente vê hierarquia e corrupção em todos os cargos, setores desde o início da era até os dias atuais, sempre tendo esse processo contínuo, né? Da ignorância sendo periódica, repetitiva e tudo mais, e continua sempre nesse processo e não param e não param. É por conta das suas próprias atitudes, voltam para a dimensão primária. Essa aqui é a dimensão primária do Espiritismo, dito como penitenciária azul, planeta Terra, a atmosfera, a dimensão desse planeta Terra, nessa dimensão aqui. Ah, escola azul, porque 70% é água do planeta, é uma bolinha azul, é uma escola também. Então, as crianças, para os criminosos e crianças, a similaridade está na conduta infantil, e todos eles voltam para a dimensão primária, se saírem daqui ao multiverso afora e fizerem atos desproporcionais, desrespeito e tudo mais, voltam para a dimensão primária aqui na qual estamos. E essa dimensão conecta a muitas outras dimensões, né? Conecta a diferentes dimensões, como a gente vê no multiverso, diferentes civilizações em outros planetas. Astronautas não enxergam, porque é necessário a quebra do espaço-tempo para enxergar civilizações além dessa dimensão aqui. Entre essa dimensão aqui, existem outros laboratórios de vários extraterrestres a estudar o comportamento humano. A ignorância sempre foi periódica, calculável, repetitiva. E ela sempre continua aqui. Aqui a forma de provas e expiações também dita na Bíblia, entre outros livros, que a Bíblia é o fundamento básico que trouxe de fundamentações a todas as metodologias de ensino, que na qual o próprio arquiteto dessa atmosfera aqui, o maior dos arquitetos, Jesus Cristo, entre outros, o inferno, o multiverso, todas essas outras dimensões na forma psíquica, a psiquianálise já é trabalhada na educação conforme as nossas interpretações e tudo mais. Quando você enxerga o inferno aqui, quando você se dá conta que o país é totalmente desestruturado, existe muita tortura, magia negra com criança, animal, 24 horas por dia, agora que a gente está acontecendo todas essas atrocidades, diferentes crimes, facções criminosas, ditaduras e tudo mais que for de criatividade a concretizar o mal é feito nessa dimensão, porque essa dimensão é uma dimensão primária. Muitos não têm a consciência social, não têm a maturidade a entender que matematicamente tecnologia, infraestrutura educacional em países pobres faz com que a gente tenha melhor riqueza e aprimoramento de diferentes metodologias de ensino. E se continua nessa hierarquia e sustentação de poder de países ricos, né, esse fluxo tributário concentrado e desvalorizando o outro, menosprezando os outros, e aqui tudo uma simulação criada pelos Anunnakis a manipular essa matéria e tudo mais. Um dos exércitos de Deus, né, Anunnakis, Jesus Cristo, um dos maiores arquitetos, a ajudar na reformulação dessa dimensão e tudo mais. E a dimensão é extraordinária. Aqui é o ponto zero do plano cartesiano. Você escolhe aqui qual lado você quer trabalhar. Você quer números negativos, que aí você vai aumentando o seu crime de pena aqui conforme você faz coisa ruim, vai plantando, você colhe depois. Ou você quer desenvolver e trazer melhor purificação de si próprio, ajudar outros e tudo mais, trazer uma energia boa, aí vai de cada um. No aprendizado, não existe criação nem destruição, existe transformação. No aprendizado, porque até que aquilo que é ruim ensina bastante. Então, aprender é a forma mais forte de toda forma tridimensional. E aqui estamos de novo com o Ditando Espiritismo, Penitenciária Azul, Escola Azul, Hospital Azul, que na qual estamos aqui, dimensão primária, que diferente dessas pessoas que são polímatas na parte da música, na parte da matemática, da química, da física, da culinária, da parte da engenharia, na parte da astronomia, da parte da física, das mais diversas, da engenharia, da medicina, das mais, do direito, das mais, da política, das mais diversas.
da geografia, tudo se conectando, filosofia, metafísica. Bom, todas essas pessoas que vêm e traz melhores reformulações, né, diferentes parâmetros de visão construídos, como esses polímatas que marcaram a história, eles vêm de diferentes desses planetas que esses planetas seus de origens, né, tiveram missões a vir para cá ajudar esse planeta aqui, e na transição planetária de muitas reencarnações que vêm para cá, muitos vêm para ajudar, outros para destruir. Na geopolítica tridimensional, a geopolítica que a gente enxerga aqui, além dessa dimensão aqui, existe fluxos do mal e fluxos do bem, né? Existe os que trabalham para as trevas e aqueles que trabalham para o bem. E você não precisa acreditar no mundo espiritual para fazer o que é certo aqui. É só ter muita análise, fiscalização e prender e ter uma conduta proporcional nessa dimensão que a gente consegue fazer justiça, vamos dizer assim, com muita harmonia dentro do progresso, né, ordem e tudo mais. Então a gente consegue sim, mas pelo círculo de Sansara, né, e outros seres que nascem de novo aqui, depois de ser animais, começam a se tornar, nas primeiras encarnações, ser um ser humano, e por isso muitos seres humanos trazem diferentes comportamentos estúpidos, porque são as primeiras suas reencarnações. Então, às vezes demora uma vida toda para ter maturidade, ou mais de uma vida, ou mais de 10 vidas. Às vezes fica estagnado ali durante muito tempo e não sai dali. Então, a gente vai encaixando aquilo que se torna mais natural. Se a pessoa realmente se esforça de verdade em comparação aos outros, ele vai ter mais garra, mais energia e tudo mais, por conta da sua visão em comparação aos outros. A visão é o maior fluxo de energia que a gente pode ter e é necessário sempre canalizar ela, ter equilíbrio sobre ela e ver de diferentes outras dimensões, dimensões as mais diversas como a gente vê na Marvel, na DC, ver várias outras HQs e quadrinhos, desenhos animados e tudo mais, diferentes dimensões, né? Dimensões como civilizações que todos são robôs, civilizações que todos têm caras de animais, animalescas de cachorro, gato e tudo mais, mas com corpo de humano, parecendo um desenho animado mesmo. Várias outras dimensões que eles trabalham, são engenheiros, são advogados, como aqui também. Tem o planeta dos advogados, planeta dos médicos, planetas de diferentes áreas na medicina, no direito, na política, diferentes áreas na filosofia, diferentes áreas na música. Várias dessas civilizações são pegas e jogadas para cá para reformular essa dimensão aqui, trazer mais riqueza em diferentes interpretações e metodologias de ensino, diferentes energias, as mais diversas. A maior riqueza está na diversificação de interpretações que matematicamente trazem tecnologia e infraestrutura na educação a países pobres e tudo mais, traz maior riqueza em diferentes detalhes a se aprimorar e trazer revoluções nas metodologias de ensino. E a hierarquia e a de poder que a gente tem de United States, países ricos e tudo mais, a Europa, concentra essa administração tributária e matematicamente é desproporcional a não ajudar os outros e é aquela coisa. Muitos já falaram que até o Mister Beast pode ser Jesus Cristo porque ele gosta muito de jogos e estratégia. Aqui também nessa dimensão uma simulação, Cristo fez essa simulação, mas não só para testar as pessoas, mas também para entender os discernimentos. Na verdade é um teste, tudo é um teste, tudo se conecta com tudo, matemática, física, filosofia, música e tudo mais. Música sendo uma das maiores sincronias de todo o universo, das diferentes matrizes que diferentes pessoas têm aqui de trabalhar, seus dons, seus intelectuais. Você não precisa olhar suas reencarnações passadas, você só olha para dentro de si agora e vê aquilo que você gosta e quer fazer, trazer de projeto e meter bronca, né? Simples assim. Muitos fazem diferentes tipos de perguntas, a gente traz diferentes formas de repertório mais expandido, a diferentes estruturas da dialética a trazer para vocês aqui como uma orientação. E muitas perguntas serão feitas, então a gente vai respondendo em diferentes detalhes, né? Muitos outros mestres interligatórios, vendo aqui muitos autistas, entre outros, com diferentes áreas da genialidade a se trabalhar, estão nascendo agora nesse momento de transição planetária. Eu falo rápido para economizar tempo daqueles que trabalham demais e têm disciplina e estuda, trabalha e querem um vídeo mais eficiente. Então esse vídeo aqui é para vocês que querem eficiência na transição dessa geometria mental psíquica que eu faço para vocês a aulas do multiverso. Também tem minhas outras plataformas, Facebook, Instagram, YouTube, e aqui que na qual estamos. A gente pode falar muito da parte infernal, é, a parte infernal que a gente tem de discernimento aqui. O inferno e o abismo são criações, projeções que pessoas daqui criam em suas próprias mentes. Tortura, tudo que tem de desgraça aqui, a gente enxerga isso e próprio se coloca o inferno nas nossas próprias convicções. Quando olhado para o planeta, as partes ruins dele, a constância que se continua, as torturas das mais diversas. É, é, a CLT é uma forma técnica de falar escravidão das mais diversas. Vocês sabem como tem
toda essa articulação da criatividade de projetos a criar para continuar essa concentração de hierarquia e sustentação de poder em várias partes do planeta Terra. Vários pontos específicos, na verdade, em grande parte do planeta Terra inteiro, né? Desde o início da era até Jesus vai sempre existir hierarquia e corrupção entre os cargos e setores. Então, quando você olha a diferentes crianças, animais que são torturados, a pobreza, a fome, todos os aspectos que trazem dor ao parte física, psicológica e tudo mais, quando você vê essa forma ampla que é muito grande no planeta Terra, esses sites de tortura, sites de na parte sexual, as mais diversas formas de criatividade trazer a forma animalesca e além da forma animalesca trazer criatividade para tortura e sugar aquilo que tem de dor nas pessoas, a partir daqueles espíritos que são rebeldes, depois a parte animalesca, que são animais, vem para as primeiras reencarnações como um ser humano nesse corpo, a hierarquia dos seres nessa dimensão primária. E nas primeiras encarnações como ser humano, eles mostram diferentes comportamentos estúpidos, né? Seu nível evolutivo de cada espécie, nível evolutivo de consciência é o que? A maturidade. Dependendo da maturidade de um, mostra seu nível evolutivo em comparação ao planeta Terra. Caráter, visão e ação. O que você vê, o que você faz, né? Vocês sabem como funciona. Dá para conectar tudo como se fosse códigos a trazer uma transição boa, né, comunicacional, dessas estruturas que eu faço de discurso. Então eu falo com essas palavras aqui, muitos entendem. Então acontece o seguinte: de todas as desgraças e dores do mundo, a gente olhando para elas já se coloca ao inferno, na forma psíquica, né, nas nossas convicções, a partir dessas reflexões. E também ao abismo, ao umbral, depende da atmosfera na qual você se coloca de visão ao planeta Terra, nessa dimensão do planeta Terra, nessa dimensão, nesse planeta, não outras dimensões, só olhando aqui. E daqui são criadas diferentes dimensões, dimensões boas, dimensões ruins, dimensões das mais diversas formas de dores que a gente pode ter no psicológico. Tudo psicológico sempre é a parte mais forte, né? E as boas, que é a parte da adrenalina, a forma divertida, adrenalina boa, eu digo, né? A música, a musicalidade, a intelectualidade das mais diversas áreas, áreas de exatas, nas filosofias e tudo mais que a gente vai construindo cada vez expandindo nossos horizontes de pensamento, e das mais diversas, como a gente fala, o ponto zero do plano cartesiano, a criminalidade, e temos outro lado, a educação. Aí você escolhe o que de fato vai usufruir com sua ação, né? Você vai regredir com números negativos, números positivos. No aprendizado, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Até aquilo que é ruim ensina muita coisa, se prestar atenção nos detalhes. Então, a lição é que, prestando atenção nos detalhes, você consegue escolher a dimensão que na qual que é. O que, que você faz nessa daqui? Qual é o discernimento que você tem de tudo que está acontecendo aqui? E o que irá trazer de projeto? Esse será o seu perfil nessa atmosfera. Diferentes seres extraterrestres, vários tipos de seres que estudam aqui, os seres daqui que a gente nasce, aí aprende tudo do zero de novo, mas vem diferentes detalhes da genialidade e de curiosidade que você tem dentro de si, que na qual quer trabalhar. Você olha para um astronauta, você olha para diferentes tipos de empregos, né? Dos mais diversos, né? Às vezes não tem uma quantia grande de salário que você vai ter, mas ele é um emprego que você vai trazer felicidade, energia positiva a diferentes outras pessoas e é uma forma de investimento existente também, muito plausível. Então, diferentes atmosferas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Você escolhe qual projeto eu quero trazer aqui, qual é o seu ambiente na qual você está, o que você escolhe, o que, que está passando, o porquê que essas matrizes fizeram você passar por isso. Você tem que olhar as suas origens encarnatórias, olhar para si dentro para ver o que, que precisa modificar, para depois dessa fase já transcender para outras e cada vez mais ter melhor facilidade e resiliência. O equilíbrio, como a própria água é, entre sólido, líquido e gasoso, o líquido no meio, mostra a resiliência pura nessa matéria. Física, química básica, a água, a natureza explica coisas até para os idiotas, qualquer um entender. A água ela é puramente resiliente a qualquer tipo de recipiente que você colocar. A silhueta do recipiente ela se transforma. A nossa mente equilibrada é como se fosse água mesmo. Você escolhe o que de fato quer fazer, sem nenhum tipo de estar preso a vícios, a diferentes tipos de vícios morais, ideológicos, de entorpecentes, fumos, bebidas e tudo mais. Então, o maior balanceamento sempre, né, na interligação da matéria que a gente faz para as pessoas que estão ouvindo é que atingir um equilíbrio, né? Para ter respeito muito melhor à harmonia, é necessária orientação, por isso eu me auto-intitulo como professor das leis. Tenho 17 anos, mas fui professor em diferentes países,
em outras encarnações, e nessa eu tenho todo esse acabouço energético que eu tenho nos meus pensamentos. Eu aprendi o português bem e na conta trazendo diferentes dessas estruturas dialéticas a mostrar para vocês uma orientação nessas estruturas palestrais. Sou um engenheiro palestral, mestre interligatório, um dos milhares que estão vendo hoje, vários autistas estão nascendo, para a gente expandir diferentes horizontes, né? É uma forma sempre ampla, como o próprio Cristo, o maior administrador, arquiteto dessa atmosfera, junto com os Anunnakis, entre outros exércitos de Deus. É, eles falam sempre de forma abstrata, porque eles querem falar para o maior público, né? Para todos, na verdade, né? Você só precisa prestar atenção na língua portuguesa, respeitar sua língua materna, se for outra língua. E é isso. Tamo junto, galera. Tem umas três plataformas. Eu não enxergo o mundo espiritual. Eu não enxergo. Muitos vão perguntar. Eu só estudo ele. Eu estudo tudo que tem de marco histórico, cultural, científico, mundo espiritual, ciência, para mim tudo se conecta. Eu tenho a genialidade de raciocínio sintético misturado, sempre desde criança. Acreditei que tudo era conectado. Isso me atrapalhou, mas me ajudou muito ao mesmo tempo, né? Tudo muito relativo, os dois lados da moeda. E eu trago diferentes discursos aqui para vocês. Vou ter que pausar, que a minha gata tá querendo sair. Então é isso aí, pessoal. Minhas plataformas são as clássicas, tá? São Facebook, Instagram e YouTube. YouTube são os vídeos maiores, né? Então você compartilhando os vídeos maiores, você aumenta a minha credibilidade. Não é só a força que eu tenho em treinamento físico, não, que eu mostro como as estruturas, as estátuas da Grécia, tudo mais. Que assim, o caráter está nas nossas escolhas. Eu não quero só pegar a parte intelectual da coisa. Quero mostrar a energia aqui também na parte dos atletas, mostrar toda aquela garra, a disciplina no treino físico e no treino intelectual. Porque o equilíbrio é a maior das virtudes. Eu, como professor das leis, a trazer essa orientação, quero trazer o atingimento a um público bem diversificado do planeta todo. Grande parte dos países, né? Tipo, hindi, chinês, árabe, russo, português já aprendeu, inglês tem uma base sólida e a gente nunca pode parar, porque a transição não para. E é assim como funcionam as coisas aqui, né? Esse planeta nessa dimensão. E aqui a dimensão você tem que olhar que ela é extraordinária. A micro e a macro, ela é bem complexa, né? O GTA 6 nunca vai chegar nunca perto dela. Então ela é extraordinária. Aproveita bem aqui porque aqui é transitório. Pode demorar mais 100 anos em comparação aos trilhões de anos que tem a nossa galáxia, o universo afora. Não chega nem perto do que de fato é a transição aqui. Aqui o tempo ele é relativo, não é demorado, mas também não é rápido. Ele é relativo, você escolhe aquilo que de fato canalizar sua energia perfeitamente, você usufrui no tempo e no lugar correto daquilo que tem de projeto, se for feito tudo certinho. Então, junto aí, pessoal.